ainda em Cabo Frio. Parei de filmar o final do vlog anterior, imediatamente comecei a filmar o início desse. Esse é o início da segunda parte do vlog de Manaus. De novo, obrigada aos meninos da Conduta pelas músicas. E obrigada a todos os amigos que fizeram esforço de ver a gente. Eu tô muito feliz com essa semana em Manaus. Eu tô arrependida de ter ficado uma semana só. Eu acho que foi pouco tempo. Mas assim, não tinha como ser diferente. Pelo preço da passagem, pelas coisas que a gente tinha que fazer. Pelo aniversário da avó do Gabriel, né? Aqui em Cabo Frio. Não tinha como ter sido diferente. Mas na próxima eu vou planejar melhor. Eu vou comprar passagem menos na doida. E tentar ficar mais tempo, porque tinha muita gente pra ver, tinha muita coisa pra fazer. Enfim, aproveitem o vídeo. Estamos no meu quarto, tá tudo uma bagunça. Esse aqui é tipo um ângulo horroroso, mas é o único que eu não fico bloqueando a luz com a minha própria mão, com o meu celular. E é isso aí. Hoje eu fui no Manauara. Eu já fui, né? Então já tá filmado. Mas eu posso botar a filmagem depois disso. O Manauara é um shopping. E assim, eu implico um pouco com dar rolê em shopping, porque querendo ou não, é um lugar que, tipo, você tá cercado de loja, né? E assim, não é a melhor coisa do mundo, mas Manaus tem uma falta muito grande de espaço público de qualidade. E uma coisa que eu gosto nesse shopping específico é que ele é bonito, ele é agradável, ele tem bastante luz natural, assim, a arquitetura dele é interessante. Então, dá um pouco pra esquecer que você tá andando, sei lá, num templo do capitalismo, assim. Alô, Deus, me desculpa, tá ligando assim de novo. É que eu quero uma nova forma de viver. Pra que se amanhã eu vou me arrepender de novo? Pois não sei jogar o jogo que você me deu. É um pouco agradável. Enfim, eu fui lá ver uma amiga. E é assim que tá sendo a minha semana inteira, assim. Todos os dias que eu não filmei nada é porque eu tava emendando um rolê no outro, tentando ver todo mundo no espaço de uma semana. Eu nunca mais faço isso, eu juro. Eu nunca mais venho aqui com uma semana só de tempo, porque não dá. Eu quero ter mais tempo pra ver todo mundo. Inclusive, eu não vou conseguir fazer várias coisas turísticas que eu queria. A última coisa que eu quero muito fazer antes de ir, mas é por mim mesma, não é nem pelo vlog, assim, é ir na Ponta Negra, que é uma parte muito bonita da cidade, é uma parte de ver o rio. A primeira coisa que eu fiz foi logo matar saudade de rio, né? Porque o primeiro rolê que eu dei foi no flutuante. Mas ainda assim, eu quero ir ver ele de novo, me despedir, antes de ir embora. E é uma parte bonita, então eu ainda vou levar vocês lá. Mas fora isso, a maior parte do tempo eu tava em cafés, em restaurante, vendo os meus amigos e curtindo a viagem. E inclusive é isso que eu vou continuar fazendo já já. Eu cheguei do almoço com essa minha amiga no Manauara e aí eu vou tomar café com um grupo de amigos e logo a seguida emendar pra casa de uma outra amiga com outro grupo de amigos que vai ter um churrasquinho e piscina e tal, mesmo sendo de noite. E é isso aí. Esses são os planos do dia. Alô, Deus, me desculpa, tá ligando assim de novo. É que eu quero uma nova forma de viver. Pra quê? Se amanhã eu vou me arrepender de novo, pois não sei jogar o jogo que você me deu. Tentei atravessar o tempo, só que ele tá correndo, e dessa vez tá mais difícil de eu acompanhar. Então se é pra sonhar, eu sei que cê tá lá. Delez, eu vou pedir pra que não venham me acordar. Com todos os meus defeitos, cê me guardou no peito. Esse seu jeito, esse sorriso acaba com a minha paz. E toda ela vai, e toda ela vai, e toda ela vai. Alô, Deus.
Cara, essa é tipo a quinta tapioca de banana com tucumã que eu como. Eu tô muito feliz. Essa aqui é enorme, tipo... gigante. Bom dia, eu vim no IFAM, no Instituto Federal do Amazonas, que é onde minha mãe trabalha, ver o projeto dela que chama Jardim Sensorial, e eu achei muito legal. Eu tô acompanhando pelo Instagram há meses e agora eu vou ver ele ao vivo. É uma filmagem oficial. Então esse projeto é o projeto Uso do Jardim Sensorial na Educação e Saúde. É um projeto financiado pela FAPEAM, com bolsas de apoio técnico e com recursos também para a implantação do projeto. A finalidade é desenvolver produtos didáticos, recursos didáticos e aplicações para ensino voltado para a educação ambiental e sempre colocando as questões de saúde envolvidas, né, relacionadas com a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar. Então a gente trabalha com alunos de ensino médio, os nossos apoios técnicos são todos mestres e tem alguns alunos colaborando também que são alunos do mestrado. E a ideia é a gente trabalhar então a implantação do jardim usando métodos de ensino, a metodologia de aprendizagem baseada em projetos. Então, para cada conteúdo que a gente vai trabalhar com eles, tem um projetinho para desenvolver e eles trabalham muito baseado na autonomia. Eles vão dando ideias, eles vão encontrando formas de responder uma pergunta motriz, que a gente chama questão motriz, que é a principal questão que eles têm que responder a respeito daquele tema específico. E aí eles vão encontrando os caminhos, vão trazendo para a gente as respostas, encontrando as soluções e trabalhando em conjunto. Muito legal. Ainda não tá pronto, né? É um projeto em andamento. Então aqui estão as mudinhas, algumas já tem nome. Eu vou contar uma história de um fato verdadeiro, de um caba brasileiro que se chama Juvenal, que foi parar atrás das grades da sua terra natal, que estava numa esquina tentando vender um sal. Mas não era só coisa nenhuma, era cocada da Colômbia. Ele vestido de Homem-Aranha, se escondendo numa sombra de uma árvore gigante no estado do Amazonas. Ele pensou que era praga de uma dama que ele tinha conhecido quando foi para Atacama e se deitou naquela... Cara, eu gosto muito de planta, eu gosto muito de observar as texturas, tipo, que folha é essa, entendeu? Sei lá, as plantas aqui do norte são completamente diferentes. Tipo, o que são essas coisinhas? Eu adorei. Gente, essa aqui eu adorei. Cada coisinha dessas aí na beira da folha cai e vira outra planta. Tem várias ali embaixo surgindo. Essa aqui também faz algo parecido. Adorei esse amigo. Uma daquela jovem senhora que trazia muita cana. O delegado falou que não tinha tempo pra prender o elemento que tava sem argumento para poder se explicar, mas nosso amigo com piedade onde está chamou um advogado para poder se informar. Disse: rapaz, chame seu anjo já. Os caras bravos tão voltando e eles querem ele pegou. O cara bravo do bigode foi correndo logo atrás, foi lhe dizendo: cê não vai me escapar, pois tem que pôs um olho aqui, eu vou deixar de lhe caçar. Aconteceu uma desventura, todos vão se lembrar. Aconteceu uma desventura. Mais uma vez dentro do carro. Dessa vez eu não estou dirigindo. E como eu falei, acho que eu falei ontem isso, a gente vai na Ponta Negra se despedir do Rio. Foi uma boa semana, foi uma excelente semana. Foi muito corrido porque acabou que eu tinha muito mais gente pra ver do que eu achava. E acho que eu vou tentar nunca mais fazer isso, de vir aqui com uma semana só de tempo.
quero ter mais tempo de ver todo mundo com calma. Tem várias coisas que a gente poderia ter feito. Eu perguntei no Instagram alguns meses atrás que lugares que tinha em Manaus, assim, lugares turísticos que a gente podia ir. E tem vários que eu não fui porque não deu tempo, simplesmente não deu. Vou botar na tela as sugestões. E aí na próxima vez eu vou tentar muito ir nesses outros lugares, até porque tem vários lugares que sugeriram que eu nunca fui e eu gostaria. E é isso, fora isso, eu não sei, eu tô feliz de voltar aqui depois de um ano, porque quando a gente foi embora ainda tava meio na pandemia, assim, ainda tava tudo meio fechado, tava meio triste, sinceramente. E agora a cidade parece que tá viva de novo, tem coisas novas abrindo, tem, sei lá, tá tudo muito melhor do que tava quando a gente saiu, então me sinto melhor de ver a cidade ressuscitando. Era 11 da noite quando entrei no meu carro, acendi o cigarro e vi as horas passar. Tomei um gole de sorte, olhei as luzes dos postes naquele loop eterno, eu não saía de lá. Já é o terceiro maço que eu trago tentando entender, porque ainda tenho teu retrato no meu quarto. E o que era fácil se tornou bem mais que um fardo. Começar de onde parei, talvez seja errado. Te apresentei minha dor, te mostrei meu descaso, meus demônios internos que controlam meu espaço. Prometo que vou voltar uma outra hora. Prometo que vou voltar. Não mais Caramba, é 2 guarda-costas. É a Baywatch. Cara, aquela cadeira tá tão precária. Chegou o terceiro. Subindo na base. E aí, rapazes? Gente, essa ponte sobre o Rio Negro, que é a única ponte que existe, que o Rio Negro junta com o Rio Solimões e vira o Rio Amazonas, né? Então, essa é a única ponte sobre o Rio Amazonas que existe. Esse é o ponto mais estreito dele, aqui, né, no caso, do estado do Amazonas, não sei em outras partes, mas esse é o ponto mais estreito que acharam pra fazer essa ponte. E ela custou muito dinheiro, mas assim, eu acho ela bonita. E impressionante, sinceramente, que exista uma ponte sobre o rio, porque ele é muito fundo, além de muito largo, ele é extremamente fundo. Então deu muito trabalho. Enfim, essa é a praia da Ponta Negra. Era 11 da noite quando entrei no meu carro, acendi um cigarro e vi as horas passar. Tomei um gole de sorte, olhei as luzes dos postes, aquele loop eterno, eu não saía de lá. Já é o terceiro maço que eu trago tentando entender, que ainda tenho teu retrato no meu quarto. E o que era fácil se tornou bem mais que um fardo. Começar de onde parei, talvez seja errado.